o meu nome é Sofia, eu sou doutoranda em Ecologia Aplicada pela UFLA e seguindo as apresentações do Ecofórum deste ano, eu vou falar para vocês a segunda parte de pandemias históricas que ocorreram no mundo, mais precisamente no século XIX. Nós vamos seguir uma linha do tempo e vamos começar em 1968, onde ocorreu a gripe de Hong Kong, passando para a gripe suína de 2009 até os dias de hoje, com o novo coronavírus causador da doença Covid-19. Em 1968, o mundo estava tomado pelas notícias sobre a primeira viagem do homem à Lua, a Guerra do Vietnã e as lutas pelos direitos civis. Neste mesmo cenário, na China, teve início o começo de um surto global do vírus influenza que duraria até 1970. Era a gripe de Hong Kong. A pandemia, como foi iniciada? A pandemia de 1968, ela foi iniciada pelo surgimento de um vírus conhecido como influenza A, subtipo H3N2. Suspeita-se que este vírus tenha evoluído da cepa da gripe que causou a pandemia de 1957, conhecida como gripe aviária. Mas como isso ocorreu? A H2N2 ela possa ter causado o H3N2 através de um processo chamado deslocamento antigênico. E o que seria esse processo? Os subtipos dos vírus influenza A, eles são definidos pela combinação das suas proteínas de superfície, existindo 16 proteínas do subtipo HA, hemaglutinina, e 9 tipos de NA, neurominidase. É sugerido que a maioria, se não todos os vírus influenza, tenham hospedeiro aviário em algum lugar no passado. A função do HA, hemaglutinina, é justamente facilitar a entrada do vírus na célula, enquanto que a neurominidase ela tem como função facilitar a saída do vírus na célula depois de sua replicação viral. Nesse caso da gripe de Hong Kong, a hemaglutinina ela sofreu uma mutação genética para produzir o novo antígeno H3, enquanto que a neurominidase ela reteve o antígeno N2 da neurominidase da influenza H2N2. 2 semanas após o surgimento da pandemia, foram relatados cerca de 500 mil novos casos de doença e o vírus passou a se espalhar rapidamente pelo sudeste da Ásia, tendo proporções globais, atingindo desde a América do Norte, América do Sul, Europa, Oceania, Ásia e África, resultando em cerca de 1 a 4 milhões de mortes. A gripe de Hong Kong ela tem como forma de transmissão espirro, tosse e catarro e contatos com objetos contaminados. Sua prevenção ela está vinculada a uma boa higienização da mão, evitar aglomerações e o uso constante de álcool. Tem como sintomas febre, falta de ar e dores musculares. Alguns fatores ecológicos que facilitam não somente a transmissão do vírus, mas também a permanência do mesmo no ambiente, estão relacionados a alterações no comportamento migratório das aves, mudanças ambientais causadas pelos humanos, como, por exemplo, práticas agrícolas, globalização e mudanças climáticas. Seguindo a nossa linha do tempo, a gente vai falar sobre a gripe suína em 2009. A gripe suína ela é uma variedade tripla entre o vírus da gripe aviária, suína e humana, tendo duração de 19 meses, de janeiro de 2009 a agosto de 2010, sendo a segunda de 2 pandemias envolvendo o gripe H1N1. Em abril de 2009, foi registrado 900 casos suspeitos no México, fazendo com que a Organização Mundial de Saúde elevasse o nível de alerta de pandemia de 3 para 4. Consequentemente, o governo dos Estados Unidos passou a desaconselhar viagens ao México. A OMS ela declarou oficialmente a gripe suína como uma pandemia. E então, pesquisadores descobrem que o vírus se liga profundamente aos pulmões, possivelmente explicando a sua fatalidade. Com ampla contaminação mundial, a gripe suína teve 61 milhões de pessoas infectadas, com um total de 600 mil mortes. Sua forma de transmissão é através do contato com pessoas infectadas, contato com objetos infectados. E a sua prevenção está ligada a uma boa asepsia,
evitar aglomerações e uso de álcool. Seus sintomas variam, desde febre a problemas neurológicos. E seu grupo de risco ele é muito focado em pessoas idosas, bebês e crianças, pessoas com problemas crônicos e mulheres grávidas. Uma entrevista com um morador local foi feita e o mesmo disse que produtos orgânicos e os lixos fecais produzidos pelas granjas eram inadequadamente tratados, o que propiciou uma poluição do ar e da água na região. Novamente, de acordo com essa revisão, os vírus eles possuem uma grande sobrevivência em ambientes aquáticos, sendo influenciados por condições físico-químicas da água, como pH, salinidade e temperatura. A vacina da gripe suína ela começou a ser distribuída em 19 de novembro de 2009, salvando cerca de 300 vidas e preveniu cerca de 1 milhão de doenças nos Estados Unidos. A partir de agosto de 2010, foi declarado pela OMS o fim da pandemia. Agora nós vamos falar sobre a doença Covid-19. Em dezembro de 2019, as autoridades chinesas notificaram ao mundo que um vírus estava se espalhando. Nos meses seguintes, espalhou-se para os outros países com o número de casos dobrando em poucos dias. Este vírus é o coronavírus, relacionado à síndrome respiratória aguda grave 2, que causa a doença Covid-19. Os coronavírus são um grupo de vírus cobertos por pequenas espículas de proteínas que se assemelham a uma coroa ou corona, em latim. Através do sequenciamento genético do vírus, pesquisadores concluíram duas possíveis explicações para a transmissão do novo coronavírus. No primeiro cenário, o vírus evoluiu através da seleção natural em um animal e migrou para o humano. Nessa teoria, a origem de SARS-CoV-2 vem dos morcegos devido à estrutura viral ser muito similar ao coronavírus de morcego. No segundo cenário, devido à falta de evidência da transmissão direta de morcego para homem, é especulado que possa ter sido transmitido devido à utilização de um hospedeiro intermediário. Caso queiram saber mais a fundo sobre a origem do novo coronavírus, esse artigo publicado na Nature Medicine explica algumas teorias bem interessantes. No dia 10 de dezembro de 2019, foi confirmado o primeiro caso do coronavírus em Wuhan, na China, sendo que, no dia 27 de dezembro, oficiais de saúde da China foram informados sobre a gravidade do novo coronavírus. Em 31 de dezembro, já haviam sido confirmados 27 novos casos e o governo chinês passa a alertar a Organização Mundial de Saúde sobre a gravidade do novo coronavírus. A partir desse momento, um boom de notícias é lançado mundialmente para alertar toda a população. O coronavírus atinge mundialmente, tem uma contaminação mundial, sendo que no Brasil, até os dias de hoje, existem 3.164.000 casos confirmados, sendo 104.000 mortes. Mundialmente, tem 21 milhões de casos sendo confirmados e 761.000 mortes até os dias de hoje. Sua transmissão é feita através do ar, contato humano e objetos contaminados. A prevenção, como já sabemos, é o uso de máscara, lavagem das mãos e evitar aglomerações. Se puder, fiquem em casa. Esse artigo, de acordo com esse artigo publicado no The Lancet, os sintomas começam com sinais de febre e tosse seca. Em torno de 80% dos casos são considerados brandos, sendo possíveis os pacientes permanecerem em casa, enquanto que 20% dos casos são mais severos, precisando de hospitalização. Sintomas como coriza e dor de garganta acometem apenas 5% dos pacientes, sendo que febre acomete 83% dos pacientes, tosse seca 82% e falta de ar 31%. Este artigo fala sobre alguns fatores ambientais que facilitam a transmissão do Covid e discute que, em geral, calor, baixo ou alto pH e a luz do sol facilitam a degradação do novo coronavírus no ambiente. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram à minha palestra. Muito obrigado. Ainda estamos em pandemia. Por favor, se puder, fique em casa.